Gente, hoje a gente vai trazer para vocês aqui um assunto bastante importante, a questão da violência obstétrica. E, Pavinato, se choque, os números são alarmantes. Em 2021, no Brasil, para cada 100 mil habitantes, 103 gestantes morreram. Esse mesmo número em relação ao número de 100 mil habitantes, aí a gente vai falar da região da Europa inteira, baixa para 13. Ou seja, é uma diferença absurda. O Brasil está, assim, galgando números horrorosos. E agora, essa questão da violência obstétrica. E por que isso é tão importante, né? Porque todos nós aqui nascemos de uma mulher. E essa mulher que sofre a violência obstétrica, além de ser uma coisa perversa, não é só ela que sofre a violência obstétrica. O marido também sofre. A família sofre. Porque aquele momento... A criança também, né? A criança também sofre. Aquele momento é um momento sagrado. E a gente tem muitas dúvidas, e aí o Pavinato vai nos ajudar aqui a esclarecer muitas delas. Mas a primeira é entender se existe uma lei que cubra essa questão da violência obstétrica. Violência obstétrica é um crime. Vamos lá. O crime, tecnicamente falando, é aquilo que é definido como tal. Ou seja, existe uma lei que diz que tal conduta é crime. Não existe no Brasil uma lei que defina a violência obstétrica é um crime e aquele que praticá-la pode ter uma detenção ou uma reclusão de tanto a tanto tempo. A violência obstétrica, ela é uma expressão que engloba vários crimes que já existem. A gente trabalha bastante tempo junto, né, Carlos? Você sabe que eu sou uma pessoa que não gosta de pluralidade de leis. Eu Sim. gosto de leis mais assertivas e que sejam mais eficazes. Quando eu falo em violência obstétrica, primeiro eu preciso me perguntar, se o crime é aquilo que é definido na lei como crime, que o crime o que é? O crime é um ato ilícito. O que é ilícito? O ilícito é aquilo que está contra o direito. Um ato lícito é aquilo que é garantido pelo direito ou permitido pelo direito. O ilícito é aquilo que machuca, contraria, afronta o direito. Então existem vários tipos de atos ilícitos. Então vamos pensar numa escala de agressão. O ato ilícito simples, por exemplo, eu vou até a tua casa, você me convida para jantar e eu deliberadamente falo, que vaso lindo a Carla tem. Eu não tenho um igual em casa, eu vou quebrar. Quebrei. Eu cometi um ato ilícito. Mas esse ilícito, ele é um liame, um elo, uma ligação de responsabilidade entre mim e você. Então, eu vou ser obrigado a indenizar. Isso é um ato ilícito. Agora, existem atos ilícitos que a sociedade considera tão graves, que ninguém mais pensa, isso é uma relação jurídica entre mim e a pessoa que eu prejudiquei. Essa agressão, apesar de eu ter prejudicado diretamente uma pessoa específica, ela fere toda a sociedade, porque ela coloca em dúvida a capacidade dessa pessoa a viver em sociedade. E quando esse ato ilícito ele é entendido como tão grave, que a pena ela ultrapassa a questão da indenização e passa a ser atirada de circulação. Passa a ser uma repressão em cima da liberdade dessa pessoa. Isso é o crime. Então, um assassinato é um crime, um roubo é um crime, porque ela ultrapassa essa relação entre duas ou algumas partes. Porque uma pessoa que assassina, uma pessoa que rouba, uma pessoa que agride fisicamente, ela pode fazer isso com uma infinidade de pessoas. Então, isso é o crime. Então, a lei
ela define como crimes os atos ilícitos mais reprováveis dentro de uma sociedade. A violência obstétrica, ela não é um crime, mas ela é um conjunto de crimes. Então, primeiro a gente tem que entender o que é violência. Violência é a agressão. Violência é o desrespeito. Violência é fazer em alguém algo que a sociedade entende como reprovável. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para o outro. Essa é a violência obstétrica. Essa violência, essa agressão, é esse mal feito a uma mulher que está no estado gestacional e até o momento em que ela vai ter o trabalho de parto. E você muito bem salientou. Como a gravidez não é um ato unilateral, sim, salvo no caso de uma inseminação artificial, uma gravidez independente, eu sempre tenho um pai, eu tenho uma família, eu tenho os possíveis avós, tenho os tios. É violência contra todo esse conjunto de pessoas. A própria criança que vai nascer. Então a violência obstétrica são todos os atos que violentam, que fazem mal, que agridem a mãe, o pai, a família e a própria criança que está nascendo. Portanto, ela não é só uma violência física, ela pode ser uma violência verbal. Ela pode conter os crimes de injúria, de lesão corporal, de homicídio, de tentativa de homicídio. A depender do caso, portanto, quando eu falo em violência obstétrica, eu estou falando de uma gama de crimes que podem ser qualificados como crimes causados pela oportunidade obstetrícia.